Bom, hoje é um dia histórico para o Bitcoin e basicamente para a comunidade de criptomoedas, porque hoje, às 19h45, que é o horário que esse vídeo está saindo, é esperado que aconteça o halving do Bitcoin. Então, esse vídeo é para te explicar o que é esse tal desse halving desse Bitcoin e, acima de tudo, o que é esse Bitcoin e te ensinar um pouquinho sobre essa, que talvez seja uma das invenções mais importantes da história da humanidade. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre o Bitcoin, sobre o Halving Day, que é basicamente a grande pauta aí do dia, que é o dia que o Bitcoin vai se tornar mais difícil de conseguir, porque vai cortar pela metade a emissão. Então, basicamente é para te explicar o que é esse Bitcoin, o que é esse tal de Halving, então, o Halving do Bitcoin, né? Então vamos começar explicando primeiro o que é Bitcoin. Basicamente, o Bitcoin ele é uma resposta privada a um problema causado pelo governo, um problema de difícil solução. Qual que é o problema que o governo causa? Eu preciso explicar o problema para explicar a solução. O governo ele é um massivo impressor de moeda. O governo pode imprimir moeda de várias formas, tá? Seja de maneira direta, seja via programas malucos de impressão de moeda, via redução de depósitos compulsórios. Depósitos compulsórios funcionam assim. Um exemplo, tá? Digamos que cada banco no Brasil ele seja obrigado por lei a depositar 20% das reservas dele no Banco Central. Se o governo simplesmente abaixa esse valor para, por exemplo, 10%, cada banco tem 10% a mais de dinheiro para poder emprestar, e aí ele pode emprestar, e aí basicamente isso é a nova geração de moeda na economia, o que gera abaixa os juros artificialmente, gera todo um ciclo de investimento, mas são investimentos ruins, meio investments, como são chamados no jargão técnico de economia, e basicamente isso gera inflação, gera perda monetária depois no longo prazo. Isso é basicamente como o governo beneficia o que são chamados de os cantilionários. O que são esses cantilionários? Vem do efeito Cantillon, que é o efeito descoberto pelo economista Richard Cantillon, que é basicamente quando você imprime moeda, existe um grupo que recebe esse dinheiro novo primeiro, esse grupo se beneficia e quando esse dinheiro percula pela economia e chega nos mais longe dessa cadeia de distribuição do dinheiro, basicamente eles tiveram perdas para que os outros tenham ganhos. Então daí que vem o termo cantilionários. Resumidamente, o governo, quando ele age para poder imprimir moeda, ele rouba do pobre para dar para o rico. Isso que o governo faz, é a especialidade do governo. Então ele pega o dinheiro seu aí, pobre, e dá para o rico, porque ele faz a sua moeda ser desvalorizada. Por exemplo, os dados oficiais da inflação no governo Lula no ano passado dizem que a inflação foi de cerca de 12%. Isso é uma completa mentira, porque a expansão da base monetária no governo Lula no ano passado foi de 1/4 do valor que tinha em relação a 2022. Então isso quer dizer que o Lula imprimiu 25% de moeda, ou seja, para cada 100 reais que tinha na economia, ele imprimiu mais 25. Isso quer dizer que a verdadeira inflação é 25%, não 12%. Então o governo está mentindo para você, o que não é nenhuma surpresa. Isto posto, por que o Bitcoin foi inventado? Ele foi inventado por um cara chamado Satoshi Nakamoto. Ninguém faz a puta menor ideia de quem que seja esse cara, se ele realmente tem esse nome, se ele é japonês, qual que é a nacionalidade dele, ou se Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, é muito mais provável que seja um pseudônimo. Mas não importa realmente quem ele é, o que importa é o que ele fez. Ele inventou uma forma de criptoativo, de criptomoeda, né, para usar o termo certo, que ela é inerentemente escassa, mesmo sendo digital. Através de uma complexa rede de Proof of Work, que é basicamente prova de trabalho, que você não consegue usar o mesmo Bitcoin em duas transações ao mesmo tempo, ou seja, você não consegue duplicar o Bitcoin, ele tem todo um sistema de segurança lá que é bem complexo assim, de explicar aqui, que esse vídeo, o objetivo vai ser mais introdutório. Basicamente, é impossível você, por exemplo, ao mesmo tempo comprar uma bala de 5 centavos em Bitcoin
e com esse mesmo pedacinho de Bitcoin que você quer comprar uma outra bala de iguais 5 centavos em outro estabelecimento. Não é possível fazer isso. Da mesma forma que não é possível comprar duas balas em dois estabelecimentos diferentes com os mesmos uma mesma moeda de 5 centavos. Não tem como fazer isso. Porque ela é finita. A hora que você consome, passa aquela moeda, você faz uma troca. Você passa 5 centavos e recebe a moeda. Agora não é mais 5 centavos a bala, deve ser uns 25, tá? Pelo menos subiu pra caramba o preço das coisas, né? Mas enfim. Então o Bitcoin, basicamente, ele é chamado de ouro digital, porque ele tem algumas características que o ouro também tem, que é a questão de ser minerado, né? Tem essa questão, o Bitcoin ele é minerado, já chego nessa parte, porque que o halving é importante. Então, cada computador vai gerando novos bitcoins, se tiver com um nodo de Bitcoin, que é basicamente uma forma de conectar a rede de mineração. Enfim, é bastante complexo. Galera que mexe com isso é mais nerdona, assim. Eu não entendo muito da parte de mineração, tá? Porque não mexo com isso, mas tenho uma noção, tá? De como funciona. Mas, como eu disse, esse vídeo aqui é mais introdutório. Então, a galera vai minerando Bitcoin, igual um garimpeiro vai minerando ouro lá, achou ouro, vai lá, minera o ouro dele. Mesma coisa com Bitcoin, mesma lógica. Ele é inerentemente escasso, então assim como o ouro tem uma determinada quantidade de ouro disponível no mundo, então não tem como ir além da capacidade de ouro que existe. Você pode até dividir em quantias menores a quantidade de ouro existente, sei lá. Você pode pegar 1 tonelada de ouro e dividir em inúmeras porções de 1 grama de ouro, mas você não consegue fazer aquela 1 tonelada virar 1 tonelada de 100, não tem como. Então, basicamente, o Bitcoin é a mesma coisa. Você tem 21 milhões de unidades, que é o valor final que vai chegar, só que essas 21 milhões de unidades podem ser divididas em vários pedaços, mas quando você pegar e somar todos os pedaços de Bitcoin que existem, eles vão somar 21 milhões. Independentemente nas mãos de quem esteja, tá? E aí, o Satoshi Nakamoto, quando ele cria o Bitcoin, ele cria como uma resposta a essa questão do governo ficar imprimindo moeda e desvalorizando o que é chamado de fiat currency, que são as moedas fiduciárias, que é moedas que basicamente o lastro delas é honestidade de político. E, bom, político não tem honestidade nenhuma, então, portanto, a moeda deles também não tem lastro nenhum. Então, o Bitcoin ele se propõe a resolver esse problema, ele se propõe a ser um dinheiro superior, um dinheiro escasso, com fundamentos em lógica, em matemática, em computação, que ao longo do tempo ele vai se valorizando. Eis que entra a questão do halving e por que o Bitcoin vai se valorizando ao longo do tempo. Quando o Bitcoin surge em 2008, a galera que fazia mineração, você fazia mineração e você ganhava 1 Bitcoin. Em 2012, e a cada 4 anos, mas não necessariamente exatamente 4 anos redondos, por exemplo, sei lá, foi no dia 30 de agosto de 2008, daqui a pouco no dia 30 de agosto de 2012 vai ser... Aí seria dia 29, né? Porque agosto é ano bissexto, mas lá também é bissexto. Enfim, a conta fica complicada. Mas vocês entenderam, a cada 4 anos. Não é necessariamente 4 anos, mas é mais ou menos ali a cada 4 anos, corta o Bitcoin na metade. O que isso quer dizer? Corta o quanto que mineradores mineram de Bitcoin pela metade. Então, era 1 Bitcoin, passou a ser meio Bitcoin, passou a ser 1/4 de Bitcoin, depois passou a ser 1/8 de Bitcoin, e agora vai ser 1/16 de Bitcoin. O próximo halving vai ser em 2028, então vai ser basicamente 1/32 de Bitcoin, e a tendência é que para 2030, mais ou menos, o Bitcoin já chegou ali nas 21 unidades. É a expectativa que tem, não sabe se vai ser para mais, para menos, porque se tiver menos mineradores, evidentemente tem menos mineração, então, portanto, a coisa aumenta de prazo. Se tiver mais mineradores, a coisa diminui de prazo. Então, é a expectativa. Então, basicamente, isso quer dizer o halving. Então, hoje é o tal do halving day do Bitcoin, porque é o dia em que vai cortar pela metade o suprimento de Bitcoin. Então, vai ficar mais difícil conseguir Bitcoin. O Bitcoin vai ficar mais escasso nesse período. Por que eu falo que o Bitcoin é um sistema de poupança no longo prazo? Porque quando você olha pelos intervalos de halving, ou seja, 2008, 2012, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021, 2024, que são os 4 anos de halving, basicamente você vê que a tendência do Bitcoin é sempre subir. Lógico, no meio do caminho ali, quando você pega o gráfico de 4 anos, você vê que ele saiu daqui e foi para cá. Mas ao longo do tempo ele poderia estar aqui, caiu para cá e foi para cá e depois voltou. Ele dá uma estressada, mas nos 4 anos você vê que, tipo assim, ele saiu, por exemplo, de 10 mil dólares em 2008 para
sei lá, 15 mil dólares em 2012. Então você vê que ao longo do tempo vai subindo. Por isso que o Bitcoin ele é fundamental, porque ele basicamente é uma forma de você defender seu patrimônio das merdas que o governo faz. O governo Lula divulgou que a inflação do ano passado foi de 12% ao ano. Então isso quer dizer que você teve uma perda de 12% do seu patrimônio no ano. Só que isso é mentira. O governo Lula ele não imprimiu, ele não teve uma inflação de 12%. A inflação real foi 25%. Ah, de onde você tirou isso? É a quantidade de moeda que o governo Lula imprimiu no ano passado. Ou seja, de cada 100 reais que existia, o governo Lula criou mais 25 em cima. Então ele criou mais um quarto de base monetária, o que é um valor absurdo. Então a real inflação é 25%, não 12%. Não é o que o governo divulga, é o que o governo imprime. Essa é a verdadeira inflação. Então, isso quer dizer que você ficou 25% mais pobre no passado. A não ser que você tenha Bitcoin, aí você consegue ficar mais rico, enfim, ao longo do tempo, porque o Bitcoin é exatamente para isso. É para você pegar o seu dinheiro fiat, que não vale porra nenhuma, e colocar em Bitcoin, o que até acaba sendo um erro que as pessoas fazem, que é falar assim, um Bitcoin vale 69 mil dólares, que é mais ou menos o preço que está agora, 69, deve ter caído um pouquinho por causa da guerra. Isso é basicamente o que a galera coloca, mas ao meu ver isso é um erro, porque um Bitcoin vale um Bitcoin. O Bitcoin nada muda no fundamento dele, ele continua escasso, ele continua com segurança, ele continua com uma rede que opera quase que ininterruptamente por 16 anos. Tudo que faz o Bitcoin ter valor, nada mudou. Não mudou absolutamente nada em 16 anos. Tudo que faz o Fiat, as Fiat Currencies desvalorizarem, continua acontecendo e piorando nesses últimos 16 anos. Então não tem lógica para mim alguém ficar falando assim, um Bitcoin vale 69 mil dólares. Não, 69 mil dólares vale um Bitcoin por enquanto. Porque a tendência do Fiat é sempre se desvalorizar. Então, não tem... Isso é uma crítica que eu faço. Eu sei que talvez eu esteja o único, esteja um maluco pregando no deserto, mas eu vou continuar sendo um maluco pregando no deserto, porque pra mim é óbvio isso. Então, o Bitcoin, acima de tudo, é uma forma de defender seu patrimônio atual e, no longo prazo, você tem um aumento exponencial de patrimônio e uma forma de poupança. Não é um investimento, é uma forma de poupança. Bitcoin não é para você aumentar seu patrimônio no curto prazo, é para você, basicamente, chegar com 50, 60 anos e estar aposentado de boa e não dependendo de esquema Ponzi do governo. Então, lembrando, esse vídeo não é uma dica de investimento, eu não estou dizendo para você vender tudo que você tem, sua casa, seu carro e comprar Bitcoin, estou dizendo que eis um pouco da história do Bitcoin, explicando brevemente o que é esse tal de Bitcoin, falando um pouco sobre o dia do halving, os conceitos por trás do Bitcoin. Eu vou deixar na descrição alguns vídeos para você, alguns livros, na verdade, para você entender melhor o Bitcoin. Eu vou deixar o Bitcoin Red Pill do Renato Moedo, que é surreal, é o Renato Moedo, né? O cara é absurdo, explicando as coisas. Vou deixar o padrão Bitcoin também. O nome do autor é meio complicado, não lembro agora, mas vai estar aqui na descrição. E vou deixar também o Bitcoin, a moeda na era digital do Fernando Urich, que também tem um bom canal aqui no YouTube, acho que todo mundo conhece, né? Mas se não conhecer, eu vou deixar o canal dele na descrição também. Muito bom, se inscrevam lá também. E na descrição também, além desses links, eu vou deixar os links das minhas redes sociais para você seguir, muito importante. Tem também os links dos meus parceiros aqui, que é a Ana, que é a minha design de thumbs. Se você quer contratar thumbs, contrate ela. Ela quem cuida da parte gráfica aqui do canal e também lá no Instagram. Então todos os posts de vídeo e stories é ela quem faz. Na descrição também tem o link do Nathan da Make Easy English, meu parceiro que dá aula de inglês. Então, né, se você quiser aprender a falar inglês, fala com ele. Inscrito do canal Libertário 013 tem desconto. Na descrição também o pessoal da Manifesto 38, que é uma loja para você comprar boné, camisetas, enfim, vários artigos lá à venda. Tá na descrição, fala com eles. E também, muito importante, você pode apoiar o canal financeiramente através de Bitcoin, Lightning ou Nano, que são os meios de criptomoeda, ou você pode apoiar via Pix mesmo, que é o contato.libertario03@gmail.com. E também se inscreva, o canal está quase batendo 950 inscritos, falta um único inscrito, então seja você o 950, e ajude também o canal a chegar logo a 1000 inscritos, falta um pouquinho, só 51 inscritos, então estamos quase lá. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.